Tem gente que ainda acha que pra ter uma câmera boa de verdade no celular tem que gastar mais de 5 mil reais, mas vai um spoiler, não tem. Mas também não adianta se enganar, porque tem muito celular bonito por fora e quando você abre a câmera, meu amigo, parece que você voltou pra 2016. E é por isso que no vídeo de hoje eu separei os melhores celulares com boas câmeras em 2025, desde os mais baratos até os mais completos, pra você que quer tirar foto boa, vídeo decente, que é o caso da maioria, pra usar nas redes sociais ou até mesmo pro trabalho. Inclusive tem uns que ficam na faixa dos R$ 1.000 e entregam até bem mais do que uns intermediários por aí. Então, dito isso, bora logo pra essa bagaça. Lembrando que os modelos citados nesse vídeo estarão com o link na descrição. E vamos começar pelos mais baratinhos. O primeiro dessa lista vai pro Galaxy A16, que é um celular super completo dentro da categoria dele. A Samsung acertou bem aqui no quesito design e construção. Ele vem com uma tela AMOLED de 6.7 polegadas e 90 Hz, que dá uma experiência bem mais fluida e gostosa de usar. Além disso, ele tem versões de 4, 6 ou até 8 GB RAM, com 128 ou 256 GB de armazenamento. A bateria dele aqui também não decepciona, já que ele conta com seus 5.000 mAh. E de processador ele vem com o Exynos 1330, que é da própria Samsung e já entrega uma potência excelente. Pode não ser o processador mais famoso da linha Exynos, mas roda bem o dia a dia. Redes sociais, câmeras, navegação e até a maioria dos jogos, sendo até um ponto fora da curva em relação a outros modelos de entrada. Agora falando do ponto principal aqui, as câmeras. Esse modelo vem com um sensor principal de 50 megapixels e uma câmera ultra wide de 5 megapixels com uma macro de 2. No geral, a qualidade de imagem melhorou bastante em relação ao Galaxy A15, mesmo sendo a mesma câmera, mas no pós-processamento tá bem mais eficiente, tá lidando melhor com o excesso de luz, o que faz uma baita diferença em fotos tiradas de dia. É uma câmera que vai tirar fotos de boa qualidade e até gravar vídeos decentes, embora tenha outras opções que eu ainda vou falar que são melhores no quesito vídeo, mas assim, no quesito foto, a qualidade que ele entrega é muito boa, trazendo ótimos resultados e ainda contando com uma frontal de 13 megapixels, sendo tanto a traseira quanto a frontal gravando em Full HD a 30 fps. E o que eu mais curti aqui foi a melhora na saturação das cores e no controle do brilho contra a luz, o que ajuda bastante para selfies e chamadas de vídeo, principalmente em ambientes com a iluminação mais complicada. Agora falando sobre o preço dele, ele fica ali na faixa dos R$ 900. Agora partindo para o próximo dessa lista, o Moto G35, que eu coloco como um dos melhores celulares de entrada e um dos mais completos nessa faixa. No geral, ele não é um topo de linha em qualidade de construção, é basicamente plástico, mas se a gente for comparar com o da Samsung, ele ainda assim consegue ser um pouco melhor, principalmente a versão verde dele, que é feita em couro, dando um aspecto ainda mais premium para esse celular. Ele também vem com versões de 4, 6 ou 8 GB RAM, com 128 ou 256 GB de armazenamento. Agora sobre a tela a gente já tem uma IPS LCD de 6.7 polegadas com 120 Hz e ainda tem suporte a HDR10, que dá uma melhorada na qualidade da imagem e na reprodução das cores. No processador ele traz o Unisoc T760, cara, é um monstro para essa faixa de preço. Ele também não é um processador muito conhecido, mas deu um salto enorme em desempenho comparado aos modelos antigos. Você até consegue rodar uns jogos bem pesados com ele, só claro, não espera rodar um Genshin Impact no máximo, mas vários jogos rodam tranquilo, tá? Partindo agora falando da câmera desse celular, que aqui no caso já tem um sensor principal de 50 megapixels, uma ultra wide de 8 megapixels e a frontal de 16. E o melhor é que a câmera traseira já grava em 4K a 30 fps, o que é simplesmente surreal para um celular de entrada. Ele entrega um nível de desfoque legal, principalmente em vídeo, e a gravação que ele faz é excelente, capta detalhes assim que surpreende para a faixa dele, tanto que você pode perceber que no quesito saturação e contraste é muito equilibrado. Mas assim, claro que ele vai ter pontos que mostram que ele ainda é um celular de entrada, por exemplo, a ultra wide e a frontal dele, que são bem padrão para essa faixa de preço. Mas para mim, a câmera principal dele já segura muito bem. Hoje o preço dele tá ali na faixa dos R$ 1.000, o que faz dele uma opção excelente para quem quer custo-benefício com câmeras decentes. Agora, subindo o degrauzinho da nossa lista, a gente tem o Galaxy A35, que na minha opinião é o melhor custo-benefício da Samsung hoje, quando o assunto é intermediário mais completo. Para começar, ele vem com o Exynos 1380, que é um processador da própria Samsung e que já tá numa outra prateleira de desempenho aqui. Ele segura multitarefa tranquilamente, aguenta jogos pesados. Você vai conseguir rodar ali, por exemplo, Genshin Impact de novo, no médio sem travar, entregando uma performance bem estável. Além disso, a tela dele é simplesmente absurda. Aqui a gente já tem uma Super AMOLED com 120 Hz de taxa de atualização e 1000 nits de brilho. Simplesmente a melhor tela até agora. E diferente de muito celular nessa faixa de preço que parece básico demais, no quesito construção, o A35 já chega com IP67, ou seja, ele é resistente a água e poeira. E tem mais,
ele ainda conta com Gorilla Glass Victus Plus, protegendo a tela contra arranhões, trazendo ainda versões com 128 ou 256 GB de armazenamento, com um slot para micro SD, podendo expandir até 1 TB. Mas agora vamos falar do que realmente interessa nesse celular, as câmeras. Na parte traseira ele vem com o sensor principal de 50 megapixels com uma abertura de f/1.8, e é exatamente aqui que a mágica acontece. Esse sensor tem um nível de nitidez, cor e definição muito acima da média para um intermediário. Em boas condições de luz, ele entrega fotos que sinceramente me parecem celular top de linha. O pós-processamento aqui já evoluiu bastante em relação aos modelos antigos. Ele consegue equilibrar bem entre a luz e a sombra mesmo quando tem muito contraste na cena. As imagens saem mais limpas, sem aquela cara de filtro exagerado. E outro ponto forte dele é que ele já tem um modo noturno decente, que consegue preservar bastante detalhe mesmo em ambientes mais escuros. E não para por aí não, ele também grava em 4K 30 FPS, com a câmera traseira trazendo resultados excelentes. Algo também de se notar aqui que ele também traz uma estabilização muito boa. Então se você curte gravar vídeos, isso aqui é uma baita vantagem. Na câmera frontal são 13 megapixels com uma pequena surpresa, porque ela simplesmente também grava em 4K. Aqui a Samsung mandou muito. Hoje ele tá girando ali na casa dos 1.300 a 1.400 reais, e por tudo que ele entrega, câmera traseira e frontal gravando 4K com uma boa estabilização e ainda conta com a proteção IP67, fica até difícil de encontrar algo tão completo nesse valor. Agora, se você quiser investir e pegar um celular um pouco mais caro, mas muito mais completo, a gente tem o Motorola G75. Com certeza é uma das opções que eu mais gosto hoje em dia. Na minha opinião, ele entrega até mais que o Galaxy A35, porque logo de cara o que ele mais chama a atenção é na qualidade da construção dele, que ele pode até ser feito de plástico, mas é um polímero de silicone que dá uma sensação na mão totalmente diferente. O celular passa uma impressão bem mais premium, tanto no toque quanto no visual. Ele ainda vem com certificação IP68, isso significa que ele é resistente a água e poeira, mas não é aquela proteção meia boca não, tá? Pode cair na pia, pegar uma chuva forte que ele ainda vai continuar funcionando numa boa. Em performance ele também não decepciona. Aqui a gente tem o Snapdragon 6 geração 3, que é um processador novo da Qualcomm, já chega mostrando serviço. Ele roda tudo com fluidez, redes sociais, apps do dia a dia, câmera e até jogos mais pesados. O bom de ter um processador da Qualcomm, que além de ele entregar performance, ele consegue também entregar um pós-processamento melhor nas câmeras. E isso faz uma diferença real, principalmente na hora que você vai tirar foto ou gravar vídeos. É o que eu sempre falo, se você pegar dois celulares que tem o mesmo sensor, mais um que tem o Snapdragon e outro que tem o MediaTek, o com o Snapdragon normalmente vai tirar fotos bem melhores, mais equilibradas, com menos ruídos e capta bem mais detalhes. E falando mais da câmera do G75, ele vem com o sensor principal de 50 megapixels da Sony, que é excelente para essa categoria. A qualidade das fotos impressiona pela definição, pelo contraste, principalmente pela fidelidade das cores. A Motorola vem fazendo um trabalho muito bom nesse quesito, e nesse modelo não foi diferente. E o que mais chama atenção é que tanto na traseira quanto a frontal grava em 4K 30 FPS, sendo a frontal de 16 megapixels, que na minha opinião ele se sai ainda melhor que o da Samsung. É tudo mais neutro, no qual eu admito que a Samsung às vezes exagera um pouco na nitidez ou no tom da pele, já a Motorola acerta bem mais nesse balanço. Mas no geral é um conjunto muito equilibrado. A gente tá falando de um celular com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, com uma tela ótima de 120 Hz, som estéreo e uma performance de câmera que realmente impressiona. E tudo isso por um preço que gira em torno dos R$ 1.600. E pelo que ele entrega é um baita custo. Partindo agora para os tops de linha, eu optei por escolher duas opções que, na minha opinião, são os melhores em custo-benefício quando a gente fala em celulares premium. E o motivo é simples, não faz sentido você gastar uma fortuna num celular se dá para ter praticamente tudo que os mais caros oferecem pagando bem menos. E é por isso que nessa lista entram o Samsung Galaxy S23 e, claro, o iPhone 15. Sim, não tem como fazer uma lista dessa e não colocar um da Apple, né? Começando pelo Galaxy S23, esse aqui é praticamente um mini tanque de guerra. Ele vem com o Snapdragon 8 Gen 2, que é simplesmente um dos melhores processadores do mundo. Então já sabe, questão de desempenho aqui, esquece, né? Roda literalmente tudo. Jogo pesado, edição de vídeo, perfeito para multitarefas, tudo com uma fluidez absurda. E isso ainda aliado a uma tela que, sem exagero, é a melhor dessa lista, sendo uma Dynamic AMOLED de 120 Hz, com brilho alto, contraste absurdo, é realmente outro nível. Agora, o único ponto que poderia ser melhor nesse celular é na questão da bateria, que são só 3.900 mAh, que na prática não chega a ser ruim, mas também não é nenhuma maravilha. O que sabe é que tanto o sistema quanto o processador são muito bem otimizados, então vai dar para segurar bem o uso no dia a dia. E quando o assunto é câmera, aqui o S23 começa a brilhar de verdade. Ele vem com uma lente principal de 50 megapixels, uma ultra wide de 12 megapixels e uma telefoto de 10 megapixels com um zoom óptico maravilhoso. O que, claro, faz muita diferença para quem gosta de fotografar de longe sem perder qualidade. E não para por aí não, em vídeo ele grava em 8K na traseira e 4K na frontal, com uma estabilização surreal e cores bem naturais. Sendo um celular extremamente versátil, que você pode usar até para produzir conteúdo profissional, seja para YouTube, TikTok, Instagram, ele dá conta fácil. Agora bora falar do iPhone 15. E aqui a Apple finalmente deu aquela evoluída que a galera pedia. Ele já vem com a chip A16 Bionic, o mesmo no iPhone 14 Pro, e que sim, ainda é um verdadeiro monstro no desempenho, apesar de ter só 6 GB RAM. Mas não chega a ser um problema porque a iOS gerencia isso muito bem, já que o sistema é muito otimizado, então você nem sente falta demais. A tela aqui é uma Super
Super Retina XDR com brilho incrível e cores extremamente fiéis. O único ponto negativo aqui é que infelizmente continua limitado a 60 Hz. Isso aqui é um ponto de quem vem do Android, principalmente dos 120 Hz, vai sentir falta demais. A bateria aqui também é só 3.349 mAh, que chega a ser menor que a do S23, mas na prática entrega uma autonomia bem parecida, muito por conta da eficiência e otimização absurda da iOS, como eu já falei. E finalmente a Apple colocou carregamento por USB-C no iPhone 15, fazendo você não ficar mais preso naquele cabo Lightning, dando para usar um carregador de qualquer outro aparelho. Agora falando de câmera, aqui o salto foi gigante. O sensor principal agora é de 48 megapixels, o que já faz uma baita diferença na qualidade das fotos, principalmente no nível de detalhes. E cara, o pós-processamento da Apple simplesmente não tem pra ninguém. No tom de pele, equilíbrio de luz, nitidez, é tudo muito bem feito. Nenhuma marca faz isso tão bem quanto a Apple, principalmente quando a gente fala em vídeo. Ele conta com uma frontal de 12 megapixels, mas é aquela coisa absurda de boa. E claro, grava em 4K nas duas câmeras com aquela estabilização absurda, tendo aquele foco automático super rápido, sendo um dos maiores diferenciais da Apple. E por que eu resolvi recomendar esses dois? Porque hoje, sinceramente, são os celulares top de linha que mais faz sentido você comprar no Brasil. O Galaxy S23 te entrega um pacote completíssimo, com 3 câmeras versáteis, um óptico, uma tela surreal e muito desempenho. Já o iPhone 15 eu recomendo para quem quer uma simplicidade, já tem uma empatia maior com aquele ecossistema da Apple. Com certeza vai ser uma das melhores experiências que você pode ter em foto e principalmente em vídeo. E esses foram os celulares. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa a notificação para continuar recebendo meus conteúdos. Lembrando que os modelos citados nesse vídeo estarão com o link na descrição. Me siga nas outras redes sociais. Valeu demais por ficar até aqui e até a próxima.